Olá a todos, nesse vídeo vou praticamente resolver sempre o mesmo exercício da aula de tirar dúvidas que a gente viu, que eu já mostrei um tipo de resolução, porque foi verificar a outra metodologia que foi proposta por um colega de vocês e verifiquei que efetivamente estava correta. Então, com certeza, aquilo que aconteceu em sala de aula foi só um erro de cálculo. Com certeza o erro era simplesmente um erro de cálculo. Então, para completar, vamos ver também esse tipo de solução aqui. Eu já preparei todas as equações, então vai ser só um vídeo para mostrar o procedimento da solução, mas basicamente é idêntico àquele que foi feito em sala de aula. Okay? A única diferença é que o integral, vamos ver no final, não deve ser feito, considerando o sentido da corrente, tem que ser feito entre o mais infinito e menos infinito. Agora vamos ver. Então, temos a nossa espira parabólica, ok? E queremos encontrar o campo H gerado no foco da espira, ok? Então, praticamente, precisamos resolver esse integral aqui, onde esse dele aqui seria um pedacinho de espira onde passa a corrente, o R aqui seria a distância entre o nosso pedacinho de espiras e o foco, ok? Que aqui desenhado em verde, e também esse aqui seria o módulo de R elevado a 3, ok? Como a gente viu na aula passada. E praticamente esse integral aqui tem que ser feito ao longo de toda a espira, ok? Então, por exemplo, se a gente chama a nossa espira é como se fosse um percurso de integração, não? Então chama um percurso gamma, que a nossa espira é percurso gamma, esse integral tem que ser feito ao longo de gamma, ok? Então, como primeira coisa, como o vosso colega fez, precisamos encontrar a equação da parábola, ok? Isso aqui é a equação genérica da parábola, ok? Também aqui escrevi a equação do foco da parábola, ok? Como se encontra o foco da parábola em função dos três parâmetros B, C e A, ok? Onde temos o delta aqui, o delta é aquele que vocês conhecem das equações de segundo grau, que é o discriminante. Só que no nosso caso, a nossa parábola podemos já simplificar a equação essa aqui, ok? Porque dá para ver que o eixo de simetria é o eixo B, e a parábola passa no centro, o vértice está no centro, então significa que B e C tem que ser igual a zero, ok? Se B e C tem que ser igual a zero, significa que também o delta será igual a zero. Então, as duas coordenadas do foco, essa é a coordenada x e a coordenada y do foco, tem que ser 0 e 1 sobre 4a, ok? Então, sendo que a gente sabe que 1 sobre 4a tem que ser igual a h, okay, que é a distância entre o centro e o centro, nesse caso o vértice, e o foco, ok? Encontramos que desse aqui encontramos que A tem que ser igual a 1 sobre 4H, então tem que ser igual a 5 sobre 4. Então, desse jeito, exatamente como foi feito em sala de aula, a gente aqui encontrou a equação da nossa parábola, ok? Agora precisamos encontrar o dl, exatamente como foi feito em sala de aula. Simplesmente o dl será dx dy, x verso dx x verso dy, y verso dz verso, mas já sabemos que dz será igual a zero, porque toda a nossa parábola está em cima do plano xy. Depois, sabendo que y igual a 5 sobre 4, está escrito aqui, y igual a 5 sobre 4x elevado a 2, fazemos então a derivada de y respecto a dx é 5 sobre 4 vezes 2x, então dy igual a 5 sobre 2x dx.
Então, o DL, podemos reescrever o DL dessa forma aqui, ok? Então, depois pegamos essa forma aqui. Então, significa que agora temos o DL, ok? Outra coisa, precisamos encontrar o R, não? Que seria o vetor que vai do ponto que estamos considerando, que é onde do DL da espira infinitesima que estamos considerando, do pedaço infinitesimo da espira que estamos considerando até o foco, ok? Seria esse R aqui. Esse R dá para ver fazendo a subtração de vetores, exatamente como foi feito em sala de aula, que pode ser escrito desse jeito. Ok? Lembro para vocês que H, como a gente viu outra vez, H é essa distância aqui. Ok? Então, vamos obter. Então, substituindo a y o valor de 5 sobre 4 x elevado a 2, encontramos que essa aqui é o nosso R. Esqueci aqui de colocar vezes y verso, ok? Mais 0 z verso, não coloco aqui mais 0 z verso, mas sabemos que é 0 z verso. O DL é esse aqui. Então agora podemos procurar essa parte aqui em cima, ok? Esse produto vetorial aqui. Como será? Podemos encontrar por meio do determinante dessa matriz aqui, ok? Fazendo os vários cálculos, seria dx vezes h menos y menos x vezes essa aqui, ok? Encontramos que é igual a essa aqui, ok? Fazendo a conta, encontramos que tem que ser essa aqui, obviamente vezes z verso, não? Vezes z verso, porque seria isso vezes esse, mais isso vezes menos isso vezes isso aqui, vezes z verso, ok? Os outros termos são tudo zero, porque aqui a coluna em z verso é tudo zero. Abaixo de z verso é tudo zero. Ok, então, uma vez que a gente encontrou esse aqui está reescrito. Ok, e dx é ok, acho que essa passagem aqui, ok, só para lembrar que H isso aqui DL é igual a H menos Y mais 5 sobre 2x elevado a 2. Esse aqui já tinha substituído, não servia essa precisação aqui. Sim, porque y aqui eu deixei y escrito desse jeito, também aqui deixei. Sim, porque aqui eu não usei esse aqui, eu usei essa aqui, escrita aqui, ok? Vou fazer branco aqui e aqui também. Ou seja, não substituí 5 sobre 4x elevado a 2, ok? Então encontrei tudo em função de x aqui dentro. É tudo em função de y aqui dentro, ok? Então, automaticamente aqui permaneceu y, mas lembrando que y é igual a 5 sobre 4 x elevado a 2, encontro praticamente substituindo aqui dentro o y, encontro essa aqui, que é a equação do produto vetorial DL vezes R final que eu preciso, ok? Quase final, a única coisa que eu preciso lembrar que H é igual a 1 sobre 5, okay? Ou seja, 0,2. Então, agora procuro essa relação aqui, ok? Que seria praticamente essa parte aqui que a gente viu antes, ok? Ed é igual, esse é o número 2, aqui é o denominador, ok? Lembrando que H é igual a 0,2, ou seja, 1 sobre 5, se torna escrita desse jeito, ok? Agora,
Obviamente, nesse caso, encontrei um integral muito mais complicado para resolver. Preciso pegar esse aqui que eu encontrei, que é igual a tudo isso aqui, e colocar nessa equação aqui, ok? E agora não depende do trabalho de integração, 4π também posso colocar fora. Então, o meu integral se torna esse aqui. Ou seja, 3 são a corrente, que são 3 amperes, dividido 4π. E esse termo aqui é exatamente igual a isso aqui. Ok? Agora, por que o integral entre mais infinito e menos infinito? Essa é a única coisa, diciamo, que precisamos prestar atenção. São só cálculos. Esse método tem pouco de pensamento, são praticamente todos cálculos. Tem pouco para raciocinar, pensar, analisar. Mas nesse caso, por exemplo, precisamos lembrar que, sendo que foi escolhida esse sentido da corrente aqui, não lembro se era aquele correto da questão, mas muda pouco. Praticamente, quando vou fazer o integral, preciso fazer o integral ao longo de gama, ok? Desse ponto até esse ponto, ou seja, o x varia da mais infinito, ok, a menos infinito. Então, quando vou fazer o integral, tenho que fazer o integral da mais infinito a menos infinito, ok? Ok, é um integral complicado de resolver, mas quando se resolve esse integral, se encontra que vale exatamente menos 3,75. Vezes z verso se torna 3,75. Z verso ampere por metro. Que è esattamente il mesmo risultato che a gente encontrou na aula anterior. Na aula anterior a gente encontrou 3,75 ampere por metro como módulo, ma a gente já tinha visto che o sentido era com certeza meno z verso, então praticamente é a mesma solução. Então provavelmente era semplicemente um erro de cálculo, porque mesmo refazendo esse método aqui, que é um pouco mais longo, dizemos, tem mais cálculos, no final tem um integral que é mais complicado para resolver, mas mesmo utilizando esse método aqui é correto, não tem nenhum erro. Ok, terminamos aqui e continuamos em sala de aula.